Fala pessoal, mais um dia no nosso JP Cast. Já quero pedir você, compartilha, comenta, manda nos grupos aí do WhatsApp, da família, aquele grupo de política, manda para todo mundo. Tá começando o JP Cast. Pessoal, hoje nós estamos recebendo uma pessoa ilustre aqui. Foi um pouco difícil conseguir um espaço na agenda, mas ele, com carinho, reservou esse dia para nos atender. Muito obrigado, pastor deputado federal Messias Donato. Obrigado, Josué. Obrigado a você, que é um amigo querido, né? Um grande comunicador, um artista, né? Que dá muita alegria aos cariaciquenses, aos capixabas, e o Brasil está conhecendo o Josué Pereira. Amém, obrigado. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui, abrir esse espaço. E como é que está Brasília? Brasília está pegando fogo, né? E hoje as pessoas elas começam a ver, né, o quanto foi importante eleger na última eleição, em 2022, pessoas de caráter, temente a Deus e com valores, né, que não se curvam diante de todas essas benécias que o governo do PT tem estabelecido, tem tentado cooptar, comprar parlamentares. Né? Quem tem preço está se vendendo, mas quem tem valor não se curva diante dessa ditadura do PT. Verdade. E quando chega lá, Messias, tem que se posicionar, né? É necessário se posicionar, né? O homem tem que se posicionar. Quem acompanhou as últimas eleições viu que nós fomos o décimo, né? Dentre os 10 deputados federais a ser eleito. E a gente, naquela ocasião, não entendia, agradecia muito a Deus, agradecia o prefeito Euclério, a minha cidade de Cariacica, que de cada 5 votos, 4 foi na nossa cidade, mas não compreendeu por que havia acontecido aquele milagre. Nós temos amigos, que teve 86 votos, ficaram fora, 70 mil votos, e nós, né, com 42 mil votos, né, nós ganhamos as eleições. Mas a gente sempre entende que em tempos difíceis, Deus precisa de homens fortes. E hoje a gente entende essa missão, né, o capixaba, o brasileiro, sabe, né, o que o PT, né, tem feito no Brasil, a ditadura do PT, né, a ditadura do judiciário. E hoje, para ter a coragem que nós temos, primeiro tem que ter o Espírito Santo de Deus e depois ter convicção, né, de onde você saiu, onde você está e onde você quer chegar. Verdade. Deputado, eu queria uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm vontade de fazer. Como é que foi o senhor chegar em Brasília e aquele clima de Brasília foi o que o senhor esperava ou foi um impacto? Como é que foi essa chegada, primeiro dia em Brasília? O resultado das eleições foi no domingo. Na terça-feira, eu já estava no Palácio Presidencial conversando. Na oportunidade, nós estávamos dando início ao segundo turno com o presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso sempre presidente Bolsonaro. Em nenhum cenário, acho que os capixabas e os brasileiros imaginou que o Lula, né, que é um descondenado, ele não é inocentado, ele ganharia as eleições, mas ele ganhou as eleições, né, foi eleito, enfim, não precisa ser muito inteligente para saber o que aconteceu, mas, enfim, ele ganha as eleições e a gente imagina agora como seria, né, estar deputado federal, estar no Congresso, né, com um partido que caminha na contramão de tudo aquilo que a gente acredita. Verdade. Porque você e eu, nós acreditamos na vida desde a concepção. Nós somos pró-vida. O PT faz apologia ao aborto. Nós, que somos conservadores, acreditamos na liberdade econômica. Você empoderar o empresário para que ele cresça, para que desenvolva, que gere renda, tal. O PT, ele acredita, né, na expansão do governo, né, para que o governo tenha um espaço maior e suprima aquela pessoa que gera emprego, gera renda. Então, o PT, ele acredita, a esquerda acredita, né, que tem que regulamentar esse veículo aqui, que é um grande veículo,
né, o seu podcast, né, não pode ter que regular as redes sociais. Nós, da direita, entendemos que tem que ter a liberdade de expressão. O cidadão ele precisa ter autonomia para poder se expressar. A esquerda compreende que também o Estado tem que regular a religião. E nós acreditamos na liberdade religiosa. Há pouco tempo atrás, o frei da Igreja Católica, Frei Gilson, estava se comunicando em oração, falando para mais de 3 milhões de pessoas, perdão, para 15 milhões de pessoas. E o que a esquerda fez, a extrema esquerda? Né, começou a fazer um movimento contra o Frei Gilson, que é um frei católico, né, que é cantor, que é compositor, que é músico, né, que é um ministro de confissão religiosa. Então, teve um movimento da extrema esquerda para poder parar e denegrir o Frei Gilson. Né? Por quê? Qual o mal que o Frei Gilson estava fazendo? Estava falando do amor, estava falando da paz, estava falando da valorização da família, a valorização da religião, mas a esquerda não gosta disso. Pouco tempo atrás, nós tivemos o nosso pastor, Silas Malafaia, né, que foi detido, né, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, passaporte apreendido, caderno dele de anotações, de mensagem, de pregação, né? Então, apreendido, e tantas outras coisas, né? O celular levado, enfim. Então, é isso que nós estamos passando. Hoje nós vivemos uma ditadura do PT, onde há também essa ditadura do judiciário que tem tentado calar as pessoas de bem. E a nossa voz é essa voz na contramão disso tudo. Bacana. E eu até conversei com várias pessoas que o posicionamento do senhor foi, vamos dizer, surpreendente, mas muitas pessoas não esperavam de o senhor ter esse posicionamento tão contundente, tão contra a oposição, né? O meu avô falava, Josué, o seguinte: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Uhum. Né? Hoje você tem um Brasil dos conservadores, da direita, e você tem um Brasil da esquerda. Você entra em uma rede social, nesse momento, eu desafio você que está acompanhando aqui, né, o podcast, para entrar em uma rede social de um deputado federal da esquerda. Ele vai dizer que não tem desemprego no Brasil, ele vai dizer que o Brasil está tudo bem, ele vai falar que o Brasil não tem problema, que não existe roubo, que não existe um roubo nem rombo do INSS, né? Ele vai dizer também, né, que não existe invasão de terra, né, no Brasil. Ele vai falar também que não existe, né, ali nas escolas, que não há ideologia de gênero. Ele vai falar que nas universidades não tem nenhum movimento, né, que tente catequizar alunos universitários para a esquerda. Ele vai dizer isso. Mas você entra no Brasil da direita e vai mostrar um raio-x do que está acontecendo no Brasil. Né? Hoje, o Brasil, que é uma grande economia, parou de crescer, o índice de desemprego aumentou e a autoestima do brasileiro caiu. Então, infelizmente, quer ver o Brasil de verdade, né? Faça um paralelo entre o Brasil, né, ali do parlamentar de esquerda e do parlamentar de direita. Você vai ver a real situação, o Brasil sem filtro. E nós tivemos recentemente o voto da anistia. Eu, como um eleitor, às vezes acho que parece que não vai dar em nada. Eu queria ver a visão do senhor lá em Brasília, como é que está esse andamento. Nós, desde o primeiro momento que tivemos acesso a esse movimento, né, do PT para poder falar do golpe, né, do dia 8 de janeiro, nós fomos muito cautelosos, né, para saber qual era a narrativa do PT, porque o PT, ele diz, a esquerda afirma, e aí a gente fala não só da esquerda, mas a gente fala de um consórcio que envolve o poder judiciário, que envolve as grandes redes, né, de comunicação no Brasil, grandes empresários e muita gente que tem interesse nesse consórcio. E essa ditadura do PT, que governa todo esse consórcio, criou esse factoide, né, que é
o golpe do dia 8 de janeiro. E a gente vê, porque nós que somos da direita, a gente gostaria muito que dentro, né, desse inquérito do dia 8 de janeiro, se mostrasse todas as imagens das 300 câmaras, né, Sumiu tudo, né? que justamente, né, que estão ali em volta da esplanada dos três poderes. Cadê as imagens, né, externa da Câmara Federal, do Senado da República, né, do Palácio do Planalto? Cadê as imagens que desapareceram? E ninguém mostrava, porque nós gostaríamos, né, nós não somos a favor da censura, né? Então, se tem as imagens, que mostre. E eles começaram ali no dia 8 de janeiro a recolher essas pessoas, né, em ônibus, né, e levar para os quartéis, não sabendo essas pessoas com doenças raras, né, autistas, né, pessoas com TDAH, né, senhoras com 70 anos de idade, né, religiosos com Bíblia e óleo ungido nas mãos, empresários que saiu de Viana no motorhome, saiu o pai, o filho e saiu o genro, que dormiu, acordou lá no dia 8, tomou um banho às 16 horas, foi lá para a Praça dos Três Poderes e, como uma tarrafa é jogada no mar, jogada no rio, jogaram e pegaram essa família e estão puxando hoje cadeia em penitenciária de segurança máxima em Viana. Então é absurdo, enquanto Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou, ocultou o corpo, né, ela recebe uma pena inferior a que esses homens que são acusados de golpe de Estado, sem uma metralhadora, né, sem um fuzil, sem uma arma na mão. Nem um estilingue tinha, não? Não tinha absolutamente nada disso. Enquanto, né, aqueles que foram, de fato, corruptos, que assaltaram essa nação, de 2023, de 2003 a 2010, o PT foi manchetes internacionais dos maiores escândalos, né, desse país, quando houve o mensalão, quando cooptava parlamentares para poder comprar voto. Depois surgiu o Petrolão, envolvendo empreiteiras, envolvendo atores aí que todos nós conhecemos e que foram na Lava Jato indiciados, né, que foram para a prisão, que receberam penas, que eles mesmos delataram. Quantos? É só você dar um Google, você vai ver, né, ministros, né, pessoas ligadas ao Lula, né, fazendo delação, empresários devolvendo dinheiro, e essa turma, Josué, que lá atrás, né, que de fato deram um golpe na nação, um golpe de corrupção, porque onde tem corrupção tem menos remédio na farmácia, onde tem corrupção tem menos educação de qualidade, menos infraestrutura, porque é isso. Quando há um escândalo desse de corrupção, é menos consulta aí onde você mora, no posto de saúde. E essas pessoas que delataram, que falaram, que roubaram, que receberam dinheiro hoje, todos eles, uns viraram YouTube, né? Ex-governador do Rio de Janeiro, gravando, né, e indicando Quantos livros. anos de prisão? Mais de 100 anos de prisão? Quase 500 quase anos. 500 anos. Né, quase 500 anos de cadeia, está solto. Outros capas, né, poderosos do PT, também que estavam presos, agora estão soltos e já vão disputar a eleição no ano que vem, em 26. Absurdo. Então é isso. Né, na verdade, enquanto homens e mulheres, religiosos, empresários brasileiros, patriotas, capixabas, estão presos, esses bandidos, vagabundos, corruptos, estão soltos aí, enquanto, de fato, a gente sofre com aqueles presos do dia 8 de janeiro. Todos os dias nós recebemos em nosso gabinete crianças que estão órfãos de pais vivos, né? Mulheres que seus maridos estão presos, e é um inquérito que não tem cabimento, infelizmente. E agora começa a vazar, né, Josué? E nós queremos a CPI da Vaza-Toga, porque os auxiliares lá do ministro Alexandre de Moraes começaram a vazar ali informações, né, de possíveis irregularidades, né, desse inquérito, do núcleo duro ali do STF. Então, começa a contaminar, né, toda essa investigação, todo esse inquérito.
Então, hoje, para você ter ideia, o presidente Bolsonaro, um dos homens, né, mais respeitados, o maior líder da direita hoje da história desse país, se encontra com tornozeleira, né, com prisão domiciliar, né, Censurado. censurado, sem rede social, né, sem poder falar com seus amigos. Está aqui no Brasil, está preso há quase 70 dias, preso político. E nós temos presos políticos tornozelados, né, dentro de casa, com prisão domiciliar, presos políticos exilados e presos políticos na Papuda, né, que é o presídio de segurança máxima para homens, na Colmeia, presídio de segurança máxima para mulheres, onde tem narcotraficantes, e nos presídios de segurança máximas aí espalhados em todo o Brasil e aqui no nosso estado do Espírito Santo. E do INSS, quantos tem preso? Do INSS, eles passam um pano. Eu estava vendo Absurdo, né? a CPI, a CPMI, né, que é a CPI é quando é estabelecida a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que é da Câmara. A CPMI já é uma Comissão Parlamentar de Inquérito mista entre Senado e a Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados. E lá o grande relator, né, o Alfredo Gaspar, que é meu amigo particular, que é lá das Alagoas, foi secretário de Segurança, enfim, promotor de carreira, né? Ele, por diversas vezes, convocou, né, muitos atores que roubaram, né, vagabundos, ladrões que roubaram os nossos velhinhos, e, infelizmente, teve ali habeas corpus de ministros para que eles não comparecessem, ou se fosse permanecessem calados, enfim, tantos outros. Agora, o irmão de Lula, né, o Frei Chico, né, que estava programado, convocado, aprovado, né, para que ele fosse lá para falar tudo que ele sabe, falar inclusive quais são os deputados federais que foram beneficiados, que recebeu dinheiro de corrupção, né, e dinheiro do suor dos velhinhos, senadores, mas infelizmente com mais uma canetada de um juiz, ele se livrou e não foi lá. E se você for analisar lá, né, no Congresso, lá na CPMI, né, os senadores e deputados que votaram, né, para que ele não fosse também lá, todos eles são deputados do PT e de seus puxadinhos. Então, é o PT que ama a corrupção e que ama fazer parte desse time que acaba com o Brasil. Um absurdo. Recentemente teve a votação para a cassação do Gaia, não é? O Gaia é por crime de opinião, né? O artigo 53 hoje da Constituição não existe mais. Nós, parlamentares, deputados federais e senadores, temos, né, assim, a autonomia, a tranquilidade, né, porque a Casa Baixa, que é a Câmara Federal, ela está ali, né, a Casa Baixa e a Casa Alta, que é o Senado, né? Ou seja, a Casa Baixa, que somos nós, 513 parlamentares, oriundos, o Brasil é um país continental, né? Você tem representantes, né, lá das Alagoas, mas também tem do Amazonas, do Pará, de Sergipe, aqui do Espírito Santo. Então, no dia a dia, aqui que nós estamos no podcast, daqui surge uma boa ação, né, que pode se ter uma iniciativa de um projeto de lei, de um requerimento. Então, a Casa Baixa, ela absorve, né, todas essas iniciativas, as dificuldades, as sugestões, e a gente leva lá para... Já a Casa Alta faz incoar isso aí. Então, o Gaia, o Gustavo Gaia, deputado brilhante, deputado federal pelo estado de Goiás, ele criticou um deputado do seu estado, mas não era um deputado qualquer, um deputado que no passado ele fez campanha, ele trabalhou, ele acreditou nesse parlamentar. Infelizmente, esse parlamentar o decepcionou e ele externou o que ele pensa desse parlamentar, e quando chegou esse inquérito na Suprema Corte, entendeu que ele deveria ser preso, né, ali, arbitraram ali 8 anos de prisão e cassado seus direitos políticos, quando que, sem passar esse processo pelo parlamento, o que é de praxe, né, passar ali pela CCJ, pela Comissão de Justiça, né, ser apreciado pelo plenário e também, o antes, né, devido rito, passar pela Comissão de Ética, pelo Conselho de Ética, e nada disso. Então, a Câmara, ela cumpriu a sua função, cumpriu o seu papel, respeitando as prerrogativas parlamentares, porque blindado hoje está
os parlamentares de esquerda. Eles, sim, eles não precisam do fortalecimento das prerrogativas parlamentares, porque eles já têm, né, a ditadura do PT que comanda tudo, né, toda a grande mídia, que comanda, Blinda. né, que blindam eles, né, no judiciário, na grande mídia. Então, eles já estão blindados. Mas nós que somos parlamentares de direita, né, tanto que dos inquéritos que tem na Suprema Corte, mais de 80% são de parlamentares de direita. Que absurdo. Messias, você acha que no próximo ano a gente vai ter novas eleições? Esse cenário pode mudar? A esperança, nós podemos ter essa esperança? Qual é a sua visão? Nós precisamos, em 2026, aumenta um pouco mais a nossa responsabilidade, a nossa como brasileiros, como capixaba, na hora de escolher os seus representantes. Vejam bem, o próximo senador escolherá alguns ministros, aprovará ou não o nome de alguns ministros para a Suprema Corte. Ou seja, hoje o Flávio Dino ele não caiu de paraquedas no STF. Alexandre de Moraes não caiu de paraquedas no STF. Né? O Barroso, a Carmen Lúcia, né? O Fachin, eles não caíram de paraquedas no STF. Eles passaram pelo crivo da aprovação no Senado. Então, nós precisamos, né, ter um Senado mais forte, precisamos ter um Senado, né, que tenha mais posicionamento e que não se envergonhe, né, de dar um voto alinhado, né, com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é um Estado conservador e certamente não tem como um Estado que é conservador mandar para o Congresso, né, indivíduos parlamentares que não representam os anseios daquilo que eles querem. Então, a nossa esperança é que no próximo pleito nós tenhamos um Congresso ainda mais conservador, não aqueles que passam, né, pede o seu voto, olha no seu olho, pede uma oportunidade, mas quando chega lá no Congresso Nacional, vota com Lula para poder destruir a economia, vota com Lula para poder cortar, né, recursos para a educação, vota com Lula para poder fazer cortes na área de infraestrutura, vota com Lula, inclusive, para deixar os nossos estudantes do IFES sem ônibus no interior, porque não tem transporte. Verdade. Por quê? Tem que tirar dinheiro da saúde, tem que tirar dinheiro da agricultura, tem que tirar dinheiro da educação, tem que tirar dinheiro da segurança pública para mandar, né, para a Lei Rouanet, para jogar Chico, para jogar Gil, para jogar essa turma toda aí na rua para poder gritar sem anistia, né? E olha que quem hoje fala que não quer anistia, no passado estava envolvido em assalto, né? Foi anistiado no passado. A banco, a sequestro de embaixador e homicídio. E que foram lá atrás anistiados hoje, recebe dinheiro do governo, recebe dinheiro seu, capixaba, do seu suor, para poder subir no trio elétrico lá na Bahia e gritar sem anistia. Então, esse tipo de gente a gente não quer e certamente não serve para estar no parlamento. Então, quero parabenizar você pela pergunta. A pergunta é, não adianta você votar em um sujeito, né, no indivíduo que hoje não se posiciona. Esse negócio fala bem assim, direita e esquerda não existe. O cara que fala que direita e esquerda não existe é porque ele já está do lado da esquerda e quer te enganar para ter o seu voto, mas chegar lá vai virar as costas para você. Verdade. Eu recebi aqui no podcast vários pastores e a gente até comentou sobre isso. Acho que a maioria dos pastores tem que alertar a população, porque às vezes vem candidato, fala, esse aqui é um amigo do meu amigo, vota nele e dá uma moral. Mas a pessoa não busca realmente, será que ele fala a mesma língua que eu? Será que ele tem o mesmo princípio? E às vezes falta muito isso nas igrejas. É verdade. Josué, a esquerda e os comunistas, eles dizem o seguinte, olha o pensamento da esquerda para poder enganar você que é católico praticante, você que é cristão evangélico, ou crente, né, como a gente fala. Eles dizem o seguinte, a narrativa deles, religião e política não se mistura. E lugar de padre é onde? É na igreja, lugar de pastor é no púlpito. Muito bem, vamos imaginar que essa pessoa ela tenha razão, mas veja só, quando o indivíduo está com a vida destruída, ele vai onde?
Ele vai lá no altar da igreja, pedir o padre, pedir o pastor uma oração. Quando ele quer passar em um concurso, né, e está estudando muito, né, ele precisa, quando é dependente, assim como nós somos dependentes de Deus, ele vai lá, procura o pastor, o padre, para pedir uma oração, né, porque tem que dar certo, tem que passar naquele concurso, tal, e ele passa no concurso. Quando nós que somos de igreja, quando, né, o jovem está solteiro e conheceu uma moça, né, conheceu um rapaz, né, vai até o pastor, né, para pedir uma orientação. Pastor, me ajuda em oração. Pastora, me ajuda em oração. Padre, preciso da sua bênção, né, porque eu conheci um rapaz, uma moça. Então procura o altar para buscar uma orientação, porque quer casar. Quando a empresa quebra e essa pessoa ela não tem nenhuma força, Josué, para poder se levantar, ele vai até o altar para buscar uma oração para que ele possa se erguer, se levantar. A gente sabe o poder que tem o altar e principalmente a bênção de Deus. Agora, se a gente serve para poder orientar para casar, se serve para poder orientar para poder batizar, se a gente serve para poder orientar para abrir uma empresa, por que na hora de votar nós não servimos para poder orientar a pessoa se deve votar ou não nesse candidato ou naquela candidata? É claro que, quanto pastor, se eu tenho oportunidade de orientar um fiel a não votar em alguém de esquerda, né, que defende o aborto, eu falo, não vota nesse cara não que defende o aborto. Se eu tenho oportunidade de falar, não vota nesse cara aí porque ele é a favor da ideologia de gênero, né? Não vota não, claro que eu vou falar, e cabe a nós mesmo, né, se posicionar. Acredito que os cristãos estão entendendo isso, e é por isso que eles querem acabar com as redes sociais, né? É por isso que eles querem acabar com a mídia independente, né? Porque na mídia independente é igual o seu podcast aqui, o JP Quest. A JP Quest chega em primeira mão, sem contaminação nenhuma a notícia. Verdade. E tem muitas pessoas que veem televisão e acham que aquilo ali é a verdade, né? Os mais simples, às vezes, não têm rede social, e quem tem rede social, eles querem calar de qualquer forma. Eu queria mudar de assunto já das emendas. O senhor mandou várias emendas para Cariacica. Como é que tem sido esse trabalho dessas emendas? A gratidão, ela é a memória do coração. Gratidão não prescreve e nem tem prazo de validade. De cada 5 votos que eu tive, 4 foi na minha cidade, em Cariacica. A cidade acreditou e nos deu quase 32 mil votos, Josué, na última eleição. Quase 32 mil votos. Só em Cariacica? Só Cariacica. A pedido do prefeito Euclério, a pedido dos vereadores, a cidade, Josué, se uniu porque gostaria de ter uma voz lá no Congresso Nacional. Uma voz que tivesse alinhada com o projeto político atual do prefeito Euclério. Uma voz que pudesse defender a vida desde a concepção, que defendesse os valores cristãos, que defendesse a liberdade econômica, a liberdade religiosa e que tivesse amor pela pátria. Mas que, sobretudo, também ajudasse a gestão do prefeito Euclério Sampaio a trazer recursos para a cidade. E olha, eu não me furtei e nem me acovardei. Eu fui notícia, inclusive, do Metrópolis, como o único parlamentar, né, no Congresso Nacional que destinou tudo que tinha de emendas individuais para a sua cidade de origem. Saiu até a minha foto e a foto do prefeito Euclério Sampaio, que é um grande prefeito que tem feito um belíssimo mandato. Então, eu não me arrependi, não me arrependo nem um pouco de ter destinado tudo que eu tinha, né, no primeiro ano de mandato para a nossa cidade de Cariacica, para retribuir, né, a cidade, mas principalmente ao prefeito Euclério Sampaio, porque quando chega um dinheiro, um recurso no Tesouro Municipal, o prefeito ele tem mais oxigênio para entregar mais praças, para reformar mais unidade de saúde, para reformar escolas, para poder comprar ali, comprar uniformes para as nossas crianças, né? E também para fazer obras estruturais na cidade. Por exemplo, você passa hoje ali na Mário Gurgel, você tem, né, um viaduto. Naquele viaduto, nós colocamos de emendas individuais 11 milhões de reais para aquele viaduto,
né? Então, quando você vai agora em Porto Santana, está construindo uma grande unidade de saúde em Porto Santana, tem dinheiro, né, do mandato do deputado federal Messias Donato. Em Padre Gabriel está sendo reformado a unidade de saúde de Padre Gabriel, tem recurso, né, do deputado federal Messias Donato. Lá em Vila Graúna foi entregue, né, muito bacana aquilo ali, uma belíssima unidade de saúde, tem recurso do mandato do deputado federal Messias Donato, e sendo construído agora, está em construção lá no bairro Operário, uma nova unidade de saúde também tem o nosso recurso. Então, eu não me furto em dizer que eu tenho uma gratidão profunda pela nossa cidade de Cariacica, e tudo que eu fizer com trabalho, com posicionamento, né, para poder representar bem, né, o povo cariaciquense, eu irei fazer. E é bacana isso, porque esses dias o pessoal começa a ver alguns movimentos que vai aproximando, né, as eleições, e começa a se apresentar atores que, se você entrar lá no portal da transparência da Prefeitura de Cariacica, você vai ver que não colocou R$200 mil, né? Com trocentos mandatos de deputado estadual, Verdade. não mandou recurso para Cariacica. Está lá, é só entrar no portal da transparência, enquanto nós, quanto deputado federal, estou chegando agora ao 3º ano de mandato, já passamos os R$78 milhões para a nossa cidade de Cariacica, com um plus a mais. Defendo a vida desde a concepção, defendo os valores cristãos, a liberdade econômica, a liberdade religiosa, e quem acompanha o nosso mandato sabe que nós votamos 92% com a oposição. O que representa isso? Tudo que era para destruir a família, destruir a liberdade econômica, destruir a nossa religião, acabar com a nossa nação, eu votei contrário. Então eu tenho muito orgulho de representar o povo capixaba, mas o povo cariaciquense. Aí o pessoal fala assim, que Cariacica tem deputado federal. Bacana. E que é importante a gente falar sobre isso e divulgar isso, porque lá atrás a gente não via falar isso. Cariacica é outra pós Euclério Sampaio, e também com o seu apoio lá na Câmara Federal. E quantos anos de amizade, senhor Euclério? Euclério é uma caminhada de fé, né? Uma caminhada de fé. Eu acho que tudo na vida, Josué, quando começa no mundo espiritual, dá certo. Verdade. Tudo quando começa no mundo espiritual, começa com um propósito. Não é verdade? É verdade. Né? Assim, eu conheço sua esposa, Bruna, né, a doutora Bruna, que é uma bênção na sua vida. Agora nasceu o Caleb, né? Mas é um relacionamento abençoado, blindado por Deus, mas nasceu no mundo espiritual. Sim. Por isso que deu certo no plano material. Né? Quando você põe uma empresa e vai abrir uma empresa, apresente primeiro diante de Deus, a empresa vai dar certo. O relacionamento, coloque diante de Deus, no plano espiritual vai dar certo. Então, a minha amizade com o Euclério, o nosso relacionamento, a nossa parceria não tem nada a ver com plano material. Né? Eu conheci o Euclério na igreja, né? Um relacionamento de fé, né? De lealdade e, sobretudo, de caminhar junto, de parceria. Eu acho que lealdade, daqui a pouco, passou os mandatos de Euclério, de deputado, nós continuamos amigos, passou o meu mandato de vereador, nós continuamos amigos, né? Não estou mais na prefeitura, deixei de ser secretário, continuamos amigos, e assim será até a volta do Senhor Jesus, eu não tenho dúvida. E quanto mais agora que o homem, né, pré-candidato ao Senado, eu tenho certeza que vai consolidar ainda mais a nossa amizade e o propósito que Deus tem na nossa vida. E a parceria vai ser maior ainda lá em Brasília, né? Brasília, Cariacica só tem a ganhar. Interessante que nós falamos da cidade de Cariacica, mas hoje o nosso mandato é um mandato que está em 56 municípios, dos 78. E agora, a partir de novembro, quando abre, né, ali as propostas para que a gente coloque os nossos recursos, as emendas, indique as emendas, nós vamos chegar aos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Então, o cariaciquense ele tem um lugar especial nesse projeto, porque hoje, se eu consigo ajudar, né, um bocado de gente no interior do estado, foi porque o cariaciquense acreditou. Então, o povo de Cariacica é um povo abençoado, né? Verdade, bacana demais. Messias, essa luta toda aí, senhor, em favor de Cariacica, do Espírito Santo do Brasil, e a família, como é que é essa, vamos dizer, conciliação? É difícil estar com a família, estar em Brasília, como é que é isso? A gente é um trabalho onde
quando eu conheci minha esposa, eu já estava na vida pública, né? Então a gente é um alinhamento que a gente tem, né? E que Importante isso. é importante, conhece, sabe do propósito, né? Que a gente tem com a nação, e esse propósito é um propósito de alinhamento, né? Então, quando existe um propósito, todo mundo está junto Caminha. nesse propósito, então não tem dificuldade, pelo contrário, até nos fortalece diante dos desafios diários. Né? Bacana, é a base, né? É a base. A base, bacana demais. E o senhor teve recentemente. Peraí, deixa eu pegar a cola aqui. Epa. Só destacar, Josué, os nossos votos lá são votos alinhados muito com a liberdade econômica. Nós acreditamos muito assim que o Estado não pode interferir tanto assim, né? Então, na minha concepção de pensamento, é menos Estado e mais liberdade econômica para poder fortalecer o pequeno empreendedor, né? Poder fortalecer o médio empresário, né? O grande empresário, aquela pessoa que gera renda, que gera emprego, que gera oportunidade. Então, nós tivemos recentemente a votação da reforma tributária, que é, né, conhecido como a maior, como essa reforma ela criou o maior imposto do planeta, tá aqui no Brasil. Absurdo, né? né? Então, eu não me envergonho. Poucos tempo atrás, eu fui questionado por algumas pessoas. Puxa vida, né? Por que você sempre, quando tem uma votação, você vai lá na rede social e coloca seu voto? Uai, quem tem vergonha de mostrar os seus votos, né, que comece a votar diferente. Eu, particularmente, todas as minhas votações, né, eu vou na minha rede social e coloco. Por quê? Eu não me envergonho de ter votado contra a reforma tributária. Né? Hoje, o Estado do Espírito Santo, eu lembro que quando começou o lobby, né, para que os deputados federais votassem a favor da reforma tributária, eu ouvi, na época trabalhava comigo a Cristiane, e o esposo dela é economista, trabalhava na assessoria trabalha com o senador Cleitinho, economista. Então nós ouvimos muitos atores, muitos profissionais da área, e eles foram taxativos em dizer, olha, essa reforma tributária vai ser muito ruim para os estados, mas pior ainda, né, para os estados que produzem, que tem muita indústria, que é o nosso caso. Verdade. O estado de São Paulo tem mais de 44 milhões de habitantes, estão lá e consumo. Aqui nós somos indústria. Né? Então, aqui nós produzimos. Tanto é que, graças a Deus, não com o meu voto, foi aprovado, mas dias depois o governador já falou do prejuízo que nós teríamos a curto, médio, grande prazo, né, do impacto que isso traria para os capixabas. E hoje as prefeituras estão se reinventando, porque sabe, não com o meu voto, mas com o voto desses deputados que votaram a favor da reforma tributária, está tendo um grande prejuízo nas prefeituras e no Estado do Espírito Santo. Então, votei contra a reforma tributária porque eu acredito, né, que tem que ser menos união, menos governo e mais apoiar aqueles que produzem, né, para que o capixaba, para que o Brasil possa desenvolver. Verdade. E teve agora, recentemente, o Lula criou foi um ministério para a Janja, foi isso? Isso é mais um dos absurdos. Na verdade, ele carregava a Janja para tudo quanto é lugar. Né? E onde a primeira-dama ela vai, ela não vai sozinha, vai com dezenas, né, de servidores para poder acompanhá-la. E interessante que quando ela os acompanha, a preocupação sempre né, o pai dos pobres geralmente gosta de ficar em lugares humildes, né? Mas lá não, né? Hotéis luxuosos, né? Mais caros, os mais caros, restaurantes os mais caros, carros alugados, né? Os mais caros. E agora, né, o Lula ele faz uma grande declaração de amor, como um grande homem apaixonado que ele dá de presente a Janja, né? Cria um cargo, ali, busca um mecanismo, né, que vai gerar quase 180, né, mais de 180 empregos, né, para que Janja tenha uma estrutura ali para poder, né, de forma legal, né, intervir dentro do governo. Isso é uma vergonha. Absurdo. Nós sabemos que a Janja
ela é uma poetisa quando ela fica de boca fechada, porque quando abre a boca, né, para criticar os chefes de Estado, né, mandar um dos homens, né, mais inteligentes, mais ricos, né, do mundo, né, e tomar no seu orifício, né, isso é um Uma absurdo, vergonha, né? É o que vergonha. nós estamos passando, é um casal que envergonha não só o Brasil, mas a comunidade internacional também. Um absurdo. Eu queria que você falasse os projetos para 2026, como é que está a caminhada pensando em 2026. A caminhada hoje, primeiro, é a gente fazer prestação de contas, né? Por onde nós passamos, nós trabalhamos, né? Só esse ano, Josué, nós produzimos quase 450 projetos, né? Produção legislativa, só entrar no Uhum. portal da transparência, você vê lá, só no ano de 2025. Então, o nosso mandato é um mandato de muita produção legislativa. Agora, recentemente, que é uma área que você gosta muito, que é do agro, né? A gente viu, né, o MEC, né, assim, tirar a obrigatoriedade dos cursos de medicina veterinária serem feitas de forma presencial, ou seja, abrir essa janela para que seja feita a EAD, né, à distância. Então, como que pode um profissional, né, de medicina, um médico veterinário, né, que vai além, né, a medicina veterinária, o profissional vai além de cuidar de cavalo, de gado, né, Sim, mas cuida também de nossos pets, né, dentro de nossa casa, verdade. que hoje nossos pets, né, para muitos, né, que não tem filhos, ou que não tem um cônjuge, ou não tem um pai, é um membro ali da Companheiro, família, né? é um companheiro, ali serve para uma companhia. Então, como é que você vai entregar, né, assim, um ser que você tanto ama na mão de um profissional que nunca na vida tocou de forma presencial em um animal no laboratório? Então é um absurdo. Para além disso, a gente sabe que as inspeções de alimentos, de carnes, né, passa pela validação de um profissional que é médico veterinário. Então é uma das nossas brigas, né, para que o médico veterinário ele tenha a sua valorização, e para isso ele precisa estar cursando o seu curso de forma presencial nas universidades espalhadas em todo o Brasil. Quando nós tivemos esse conhecimento, né, que o MEC abriu esse curso, a possibilidade desse curso à distância, nós fomos provocados só aqui no Espírito Santo por mais de 5.000 profissionais, né, do Estado, médicos veterinários, e espalhado por todo o Brasil também. Então, esse é o nosso mandato, atento, atuante a todos os fatos. Então, agora é a gente fazer essa prestação de contas nos 78 municípios, mostrar o nosso posicionamento e dizer que a política não é lugar para quem fica. A política não é lugar para quem fica em cima do muro. Quem fica em cima do muro é calango, né? O Messias Donato, ele tem lado, e quem nos acompanha sabe que o nosso lado é o lado conservador, que defende a direita e aqueles que também pensam igual a gente. Bacana demais. Recentemente eu teve no Expo Cariacica. Como é que é apoiar eventos dessa forma, pastor? Josué, a Expor Cariacica foi um evento muito bacana, evento que trouxe uma das maiores companhias de rodeio, na minha opinião, não é do Brasil não, do planeta, Piaçurra que é deixou. Piaçu Rodeio Show, né, que assim, é um casal maravilhoso, aquele casal, né? Uhum. A sua esposa, a locutora, Isso. que faz um trabalho brilhante, Jornalista. que é jornalista, enfim, né? Nós acompanhamos de perto o que aconteceu em Cariacica. Fomentou a economia local, né, ali na zona rural de Cariacica, a rede hoteleira, né, as Sim. pousadas, todas elas esgotaram as vagas. Em Cariacica não tinha mais vaga em hotel, tivemos que buscar hotéis em Vila Velha, em Vitória, né, para que pudesse receber, né, os grandes artistas, porque é uma infraestrutura muito grande, né, é uma grande empresa aquilo ali. Porque para que você tenha na arena ali, né, 6, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas na arena, ali acompanhando, né, o rodeio ali, né, é preciso que tenha uma infraestrutura muito grande,
né, de pessoas que são contratadas. Eu vi muitas instituições terapêuticas ali, né, também, né, os homens trabalhando, recebendo ali um dinheirinho para poder manter a família. Eu vi muita gente que estavam desempregados ali, foram contratadas naquele período para poder ganhar um dinheirinho, para poder fazer uma compra, para poder sustentar a sua família. Então, além de receber grandes artistas, você estava lá, né, Josué Pereira, que é da nossa cidade, que é do nosso estado, a Bruna Olli, né, Anderson Freire, que é um artista internacional, Cleito Camargo, enfim, muito bacana. Foi a oportunidade que o cariaciquense teve de estar perto, né, de um mega espetáculo que foi a Expo Cariacica. Então, parabéns a todos os organizadores, né, que tiveram ali juntos, que idealizaram, que pensaram, que tiveram peito para fazer e viu que deu certo. Não tinha só gente de Cariacica, desceu muita gente das montanhas e da Grande Vitória também. Um abraço para o Pedro, né, que é lá da Aldeia do Coco, que sediou esse grande evento, e todos os organizadores. Isaac, né? Isaac, que é um entusiasta. Né? Trouxe um monte de gente para acreditar, os patrocinadores, e nós estivemos lá, né, todos os dias junto com a turma lá, bacana, celebrando junto. E o senhor tem projetos para esse tipo de evento para os próximos anos? Para o próximo ano eu já pedi para fazer o levantamento, né? Levantamento de local, de custo, né? Desde que também a gente possa trazer, Josué, ali os empreendedores, né, da área da gastronomia de Cariacica. Tem muitos empreendedores que gostariam de participar, né, na área de gastronomia, expositores também, né? Nós temos muitas lojas para o segmento, que é do segmento em Cariacica, na Grande Vitória, que não pôde ter acesso, né? E muitos outros artistas da terra e também nacional que gostaria de participar. Quando viu o Cleito Camargo lá nas redes sociais, você esteve lá, eu gostaria de estar, mas às vezes falta oxigênio, falta o apoio do poder público, né? Então, esse apoio do poder público, a gente quer apoiar os organizadores para que eles possam ampliar e a gente poder ofertar essa possibilidade 0800 para o capixaba participar, porque está dentro de Cariacica lá. E Cariacica, a maioria é rural, né? A parte rural, né? Quase 60% do nosso território geográfico é rural, né? Muitas montanhas, clima gostoso. Verdade. Você vai lá no Alto Encantado, você tem lá 8, 10 graus e está dentro de Cariacica. Lá em casa mesmo é gelado às vezes, geladinho, tá frio danado, bom demais. Boca do Mato. Boca do Mato lá, muito bacana. Tem plantação boa, né? Cariacica tem muitas riquezas, referência, né? Em pitaia, né? A gente estava falando poucos dias atrás no Globo Rural, né? Eu estava lá o Moacir com as pitaias dele, que é lá de Cariacica, seus vizinhos lá, né? Também a banana orgânica, o maior produtor da América Latina. Então nós temos muitos ativos em Cariacica. Muito bom mesmo. E Cariacica merece ter um cenário nacional assim, se falado também. Eu vejo o senhor direto relatando na Câmara lá, no plenário, falando sobre Cariacica. O senhor falou também sobre a Expo Cariacica. Eu acho importante o nome de Cariacica ser levado para fora do Brasil, fora do Estado. Do Estado. Josué, lá no Congresso Nacional, o Cariaciquense tem vez. Ele sabe aquilo. Obrigado por acompanhar o nosso mandato. Sempre que subimos na tribuna, eu acho que a maior virtude de um ser humano é ele não abandonar as suas origens. E eu sei o papel que a minha cidade tem na minha vida, principalmente nesse mandato. É por isso que nos discursos que eu faço da tribuna, sempre eu lembro da minha cidade de Cariacica e do prefeitão Euclério Sampaio. Bacana demais. Inclusive, quero falar para o senhor convidar o prefeitão para vir aqui um dia, a gente bater um papo aqui. Mandar um recado. Euclério, Josué Pereira está te convidando aí, desafiando, você que gosta de desafio. Aí, porque aceitar aí essa Euclério, ele foi provocado, né? Foi provocado aí pelo segmento religioso, pelo segmento da segurança pública, né? Por muitos atores políticos a topar essa pré-candidatura dele ao Senado. Não foi um desejo do coração dele, mas devido a essa provocação, por alguma razão, o cidadão capixaba sente falta, né, desse parlamentar mais conservador. Euclério foi deputado 5 mandatos, e você que acompanhou os mandatos dele sabe que foram mandatos incisivos, que ele sempre defendeu
ali as nossas crianças, defendeu as nossas famílias, e agora essa voz quer estar lá no Congresso Nacional, no Senado, defendendo você também. E tem algumas pessoas falando aí que ele é de esquerda. Eu queria que o senhor falasse isso aí para mim. Ou vamos deixar para ele responder? Não, quem acompanha o prefeito Euclério, o deputado Euclério, sabe, o indivíduo, né? Euclério, ele é a favor da liberdade religiosa. O PT é a favor da destruição da religião, né? Uhum. Euclério é a favor da liberdade econômica. A esquerda é a favor de limitar a liberdade econômica. Euclério é a favor da vida, né? Desde a concepção. A esquerda luta cada vez mais para poder implantar ou expandir a política pública do aborto no Brasil. Então, eu acho que eu já respondi. Se o Euclério é de esquerda ou de direita, é claro que ele é de direita. Agora, a esquerda está preocupado, e um viés aí que diz que é de direita e não é, também está preocupado, porque o homem já chegou chegando e já está pontuando aí muito nas pesquisas. Esses dias me perguntaram, Josué, eu falei que, não, o Euclério está vindo aí a Senado, não, mas o Euclério é de esquerda. Eu falei, Messias Donato é o quê? Aí ele é de direita, eu vejo ele sempre falando lá as palavras. Eu falei, pois é, eles são amigos há muitos anos, você acha que um seria o contrário do outro? Acho que não, né? Não tem como. Não tem como, então foi isso que eu falei. E eu quero que o senhor deixe uma palavra aí, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para os nossos telespectadores, nosso ouvinte aí, para a gente já estar finalizando. Obrigado, Josué. Agradecer a você, que sempre foi esse ser humano que está aqui na frente das câmaras. Eu te conheço, né, há mais de uma década, você desde muito jovem, apesar que é muito jovem ainda, mas desde muito jovem, sempre comprometido, né, com o reino de Deus, sempre idealizando bons projetos e oportunizando as pessoas a ter acesso à comunicação, à adoração, através do seu dom, que é um dom maravilhoso, que é levar uma mensagem de esperança através de letras, né, e de acordes que tocam o coração daquelas pessoas que estão na sua maioria sem esperança, com família destruída, com projetos que não deram certo, e através da sua música, do seu dom, você leva esperança a essas pessoas. Agradecer pelo espaço que você nos deu para vir aqui, para poder reafirmar o nosso compromisso com a sociedade capixaba, né, o nosso compromisso no Congresso Nacional. Os meus votos nunca irá envergonhar o cidadão capixaba conservador, quem não gosta do Messias Donato, ou porque é de esquerda, ou porque gostaria de estar no nosso lugar. Porque, na maioria das vezes, aquele que acompanha, na sua grande parte, que acompanha nossas redes sociais, através do @Messias Donato, e nos encontra no supermercado, na farmácia, sempre parabeniza. Olha, deputado, estou acompanhando lá a sua luta, parabéns pela sua atuação. Isso é um combustível para a gente, a saber saber, né, que a população está acompanhando o nosso mandato. Então, a você, né, conte sempre com a nossa voz, conte sempre com o nosso voto, alinhado com aquilo que você acredita. E Josué, que política é coisa para quem tem coragem, é coisa para quem tem estrada, mas também é coisa para quem se posiciona. Esse negócio do cara falar que não é de direita e nem de esquerda, ele já está falando para você de qual lado ele já está. E quando você estiver com esse camarada, dá uma olhada lá na rede social dele, vê se ele é a favor da anistia dos presos políticos do dia 8 de janeiro, porque nós temos muitos religiosos nossos, irmãos nossos, pastores, missionários, que estão presos, né? Então, nós precisamos saber o que ele pensa disso, e se alguma vez da vida dele, ele já subiu na tribuna para defender o nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, que nesse exato momento está preso dentro da sua casa, tornozelado, com prisão domiciliar. Então, falar que é de direita ou para tentar enganar o cidadão de direita é fácil, mas faça primeiro lá um raio-x, né? Dê uma olhada na rede social desse sujeito, vê de que lado ele está. Verdade. Ter sabedoria na hora de votar nos próximos anos. Messias, muito obrigado por essa oportunidade de poder ouvir o senhor, poder ter esse momento de palavra, de saber um pouco mais lá de Brasília, que acho que isso é importante também para a galera que está nos assistindo
Muito obrigado, tá? Obrigado, Josué. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E faço convite também a você estar lá no Congresso Nacional. Fazer de lá. Desafio agora você, Aí sim. lá do Congresso, levar o JP para lá para a gente poder estar pertinho, né, e fazer Bacana. Bora, Alexandre. Bora, Alexandre, para Brasília? Vamos lá, fazer de lá no Congresso. Bacana demais. Muito obrigado. Galera, foi isso aí. Messias Donato, acompanha nas redes sociais e que Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser. Deus quiser. Obrigado, gente. Um abraço.